Vamos colocar de pé para dar início ao culto. Senhor, nessa noite queremos te agradecer, ó Pai querido, pela oportunidade de estarmos em Tua presença, para louvar e engrandecer. Vamos estar, ó Pai querido, sentado à mesa contigo, ó Pai querido, ceando, Senhor, lembrando o sacrifício que o Senhor fez na cruz por nossas vidas. Ó Pai querido, teu sacrifício ali na cruz, pelo teu amor às nossas vidas, pela tua misericórdia e tua graça, Senhor, que não deixe de cessar, ó Pai querido, porque o Senhor é bom, o Senhor, ó Pai querido, nos ama, o Senhor nos escolheu primeiro, por isso somos gratos a Ti, ó Pai querido, porque o Senhor nos escolheu. Deus, somos teus servos que estão no caminho da tua casa, abençoa a vida de cada um, tira todo impedimento, o Senhor venha receber, Senhor, a nossa adoração essa noite como cheio do Pai, que o Senhor venha, Senhor, se manifestar em nosso meio, porque estamos aqui ansiosos para sentir a tua presença, para sentir o teu poder, para sermos revestidos, Senhor, do teu poder, Pai querido, para levarmos uma semana abençoada, Pai querido, porque viemos aqui sentir de ti, Senhor, sentir a tua presença, porque é bom, Senhor, estar perto de ti a cada dia, Senhor. Nos dá entendimento, Senhor, quando a palavra for ministrada, para que possamos, Senhor, passar para frente também todo o ensinamento que o Senhor tem nos dado. Abençoa cada vida, Senhor, cada família. Toma, Senhor, esse ministério em tuas mãos. Abençoa os pastores a cada dia mais, fortalecendo e guardando, Senhor. Toma, Senhor, cada, Senhor, membro que está desanimado, que o Senhor venha levantá-los com força, Pai querido. Que o Senhor venha ser, Senhor, o sustento de cada um de nós, Senhor. Te agradecemos por tudo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Voz
Deus, neste lugar, exaltando a sua presença em nosso meio.
E é por isso que nós estamos aqui nessa noite, para render graças a Ele, adorar Ele de todo o nosso coração. Hoje é noite de ceia, de nós sentarmos à mesa com o Senhor, lembrando do sacrifício que Ele teve naquela cruz por cada um de nós. Se não fosse o sacrifício de Jesus, nós não estaríamos aqui hoje. Esse sacrifício, Pai, nos purifica de todo pecado. E tudo que Ele pede em troca é um coração disponível. É que nos rendamos a Ele e o adoremos em espírito e em verdade. Adoremos, Senhor Jesus. Graças a Deus. Sacrifício de amor que
Eu vou te bater, sente. Desgraça. Aleluia. Ele ressuscitou. Ele venceu a morte por mim, por você. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite. É por isso que hoje, mais uma vez, vamos sentar à mesa, ceiar, participar da ceia. Porque Ele morreu uma morte que era minha e sua. Ele sofreu um sacrifício que era meu e seu. Ele morreu em nosso lugar para nos dar vida e vida em abundância. Esse é o nosso Deus. O Deus que abriu mão da sua glória, veio esse mundo sofrer por nós. Sofrer um castigo que era nosso. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E é por isso que nós não precisamos temer nada, querido. Porque se Ele fez tudo isso, imagina o que mais Ele pode fazer por nós. E às vezes a gente tem medo de tantas coisas, a gente fica inseguro com tantas coisas, mas a gente não precisa ter medo. A gente precisa crer e confiar no agir dEle, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. E nós vamos falar sobre isso nessa noite, sobre o medo. Sobre o medo que nos impede de alcançar coisas que Deus já tem preparado para a nossa vida. O medo que nos impede de avançar na caminhada com Deus, de crescermos espiritualmente. E muitas vezes enxergarmos aquilo que Ele já tem feito por nós. Enxergarmos os propósitos que Ele tem para a nossa vida. E a gente só precisa confiar nele, crer no agir dele. Amém? Glória a Deus, aleluia. Queria chamar o Deus aqui na frente. Ele tem um anúncio para dar da nossa LBD, que vai começar esse mês. Boa noite, a paz. Vim aqui anunciar que domingo que vem vamos estar começando o nosso estudo na CBD. Vai ser todo domingo do mês, 9 horas da manhã. Vai ser um momento que a gente vai estar aqui para tirar dúvidas às vezes que a gente não consegue perguntar quando o pastor prega, a gente fica com aquela dúvida na mente. Então, essa aula vai ser específica para vocês tirarem todas as dúvidas, os assuntos que nós vamos estar aqui aprendendo juntos. E para botar já a curiosidade em vocês, a primeira aula vai ser sobre as divindades de Jesus. A gente vai abordar aqui um tema sobre, afinal, Deus Pai ou Deus Filho? Jesus é Deus ou Filho de Deus? E aquela passagem de Jacó quando brigou com o anjo? Na verdade, ele brigou com o anjo ou ele brigou com Deus? Ou será que era uma teofonia? Mas afinal, o que é teofonia? Né? Então a gente vai abordar por essas dúvidas, esses assuntos, para que a gente se fortaleça cada vez mais. Como diz Osés, né? O meu povo perece por falta de conhecimento. Então convido a todos vocês, todo segundo domingo, 9 horas da manhã. Boa noite. Rapaz, igreja. Bem, eu vim aqui, né, para falar com vocês. Se o Senhor tocar no coração de cada uma pessoa, porque a gente tem essa linha das crianças, né, as nossas crianças da SEAD. E quem puder doar, assim, biscoitinho, suquinho para eles, eu agradeço a Deus também, tá? Eu estou precisando que alguém faça doação para eles, tá bom? Amém? Obrigada. Jesus abençoe. Boa noite, Igreja Paz do Senhor. É só para comunicar a vocês, não sei se todos estão no grupo da igreja, né? Mas nós do Ministério de Dança, hoje vamos começar nossa cantina, cachorro quente, quem quiser, tá? Em prol de ajudar mesmo o nosso ministério, porque vai ter um congresso agora em maio, de um ministério de dança muito usado por Deus, e a gente queria muito ir, mas infelizmente as condições estão um pouco limitadas. E a gente decidiu fazer a cantina para arrecadar o dinheiro para a gente conseguir ter um crescimento, ouvir a palavra de Deus, aprender mais sobre a dança ministerial. E é isso, tá? Quem quiser ajudar, amém. Glória a Deus! Rapaz, mais uma vez as irmãs, boa noite. Eu venho anunciar a Conferência das Mulheres. Vai ser agora dia 3 de maio, começando às 16 horas. Que as irmãs tragam amigas das amigas, vizinhas,
quem vocês puderem. Vamos ter 3 mulheres abençoadas aqui ministrando para nossas vidas. Então, que as irmãs se programem, anote lá na agenda, põe o celular para despertar, para não esquecer, irmãos. Vai ser uma bênção, amém? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Então, bastante aviso, então não percam essas oportunidades, tá? A EBD, sempre segundo domingo de cada mês, já vai começar agora no próximo domingo. E também vamos apoiar o nosso Ministério de Dança, vai ter hoje uma cantina aí abençoada. Já compre o seu lanche do domingo, não vá lanchar no McDonald's, lanche na igreja. Abençoe as meninas para ir nessa conferência, que é uma bênção essa conferência, eu creio que vai trazer um crescimento para elas, é importante. Então, apoie o Ministério de Coreografia da igreja, que está sempre nos abençoando nas apresentações. Amém? E a Conferência de Mulheres também, agora em maio, sempre faz em maio, vai ser uma bênção, como foi ano passado. Ano passado foi uma bênção. Vou estar aqui na segurança também, em nome de Jesus. E tem sempre um coffee break ali também, que é uma delícia. Então, mulheres estejam presentes, convidem também outras mulheres para estar aqui, porque eu creio que vocês vão receber muito da parte de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos participar do nosso momento de dízimo e oferta. Também é um momento de adoração a Deus, um momento de gratidão a Ele por tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Aqui, Senhor, por tudo aquilo que Ele tem feito por nós, porque Ele tem nos abençoado, Ele tem suprido as nossas necessidades. Muitas vezes tem ido até além daquilo que nós necessitamos. Amém? Glória a Deus. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar pelas ofertas, pelos dízimos. Pai querido, louvado seja o teu nome. Deus, obrigado por essa noite. Obrigado, Pai, pelo momento de podermos devolver uma parte daquilo que o Senhor tem nos proporcionado, daquilo que o Senhor tem nos abençoado. Continua, Pai, guardando cada vida aqui, cada família, Pai, suprindo as necessidades. Pai, o Senhor conhece as necessidades de cada um aqui, Pai. Se há alguém que passando por um momento de dificuldade, um momento de aperto, Senhor, eu creio, Pai, que o Senhor tem algo maior, algo melhor preparado para essa família, para essa vida, Pai. Uma porta aberta de bênçãos para cada um, Pai. Continua sustentando pessoas que talvez necessitam de clientes, empresários, Pai, que o Senhor venha estar direcionando tudo, Pai. Nós entregamos a vida de cada irmão aqui em Tuas mãos, Pai, crendo naquilo que o Senhor pode e vai fazer. Também pessoas que talvez estejam com processo na justiça, Senhor, nós cremos que o Senhor é um Deus que age com justiça, um Deus justo, e nós colocamos esses processos em Tuas mãos, Pai, os juízes, os embargadores que estejam cuidando desses processos, que o Senhor venha tocar na vida deles, para que venha dar celeridade nos processos dos seus filhos, Pai, agindo com justiça, Pai. Nós entregamos tudo em Tuas mãos, entregamos esse ministério, Pai, que o Senhor continue suprindo todas as necessidades, para que a gente continue cumprindo os Teus propósitos, Pai, fazendo a Tua obra conforme a Tua vontade, Deus. Muito obrigado por tudo, é o que te pedimos, e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Eu vou estar aqui à frente para receber o seu dízimo e a sua oferta em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos abrir a sua Bíblia lá no Salmos 121. Salmo muito conhecido, com certeza você já leu, já ouviu. Bem, vamos achar?
Vamos ler ele todo, ele é bem pequenininho, tem apenas 8 versos, né? Na verdade, salmo com versos. Diz assim: eleva os olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Vamos orar mais uma vez, feche seus olhos, curva sua cabeça. Pai querido, louvado seja o teu nome. Deus, obrigado, Pai, por esse momento de palavra. Obrigado, Pai, pela tua presença. Obrigado por tudo que o Senhor já tem falado conosco nessa noite. Mas eu creio que o Senhor ainda tem mais para nós, Pai. Fala conosco, tira todo o medo, toda a insegurança, Senhor. Nós somos humanos, nós falhamos. Muitas vezes, quando a situação aperta, nós nos desesperamos, ficamos com medo, mas nós cremos que o Senhor é um Deus poderoso, que faz milagres, que muda circunstâncias, que muda cenários, Pai. E nós queremos te entregar, Pai, tudo aquilo que tem nos afligido, tudo aquilo que tem tirado a nossa paz, tirado o nosso sono, porque nós cremos naquilo que o Senhor pode fazer, nós cremos, Pai, nas tuas misericórdias sobre nossas vidas, Senhor. Fala conosco nessa noite, usa a minha vida, capacita-me, Senhor, que não seja eu que falo, mas seja o Teu Espírito Santo conduzindo cada palavra que sair da minha boca, Senhor. Que eu venha diminuir para que o Senhor cresça, Senhor. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Sabe, queridos, o Salmo 121, ele faz parte de um conjunto de salmos que começa no 120, vai até o 134. Que ele é descrito na Bíblia como cântico de peregrinação. Por que o cântico de peregrinação? Porque alguns estudiosos, eles dizem que os israelitas, eles tinham o costume, né, de uma vez por ano, conforme a lei de Moisés, ir para Jerusalém, para ir no templo, participar de algumas festividades. E nesse caminho eles passavam por alguns lugares que eram perigosos por conta dos animais, assaltantes. E eles iam cantando esses salmos como uma forma de tirar o medo, de mostrar aquilo que Deus podia fazer, dos livramentos que Deus podia dar. Então, não é que esse salmo começa assim, né? Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. E é isso, mostrando que eu tenho um compromisso com Deus, eu tenho algo a fazer com Deus, só que o caminho nunca vai ser fácil. O caminho não é fácil, mas eu creio no Deus que tem me direcionado. Eu creio no Deus que me chamou. Eu creio naquilo que Ele pode fazer. E o medo, ele não pode me parar. E eles iam recitando esses salmos, esses poemas, na verdade, para Deus, para tentar tirar o medo, a insegurança. Porque tinham medo do caminho que eles iam seguir. E é assim na nossa vida. Muitas vezes Deus nos chama para algumas coisas que o caminho não é fácil e nunca é. A vida com Deus não é um mar de rosas, né? Não é um morango. Vão ter percalços no caminho, vão ter dificuldades, mas a gente precisa entender que Deus nos guarda de todo momento. Uma vida com Deus não é uma vida sem problemas, mas é uma vida onde, apesar dos problemas, nós temos um Deus que cuida de todas as coisas. Um Deus que muitas vezes permite com que o problema surja, mas ao mesmo tempo Ele nos dá a solução para resolver aqueles problemas. Ele nos dá o direcionamento para que as coisas venham fluir conforme a vontade dEle. Porque imagina se a nossa vida, eu entreguei minha vida para Jesus e agora é um mar de rosas. Qual o amadurecimento que nós teríamos? Qual tipo de relacionamento que nós teríamos com Deus? Seria algo que ia acabar. Qualquer coisinha ia acabar. Então Deus permite com que algumas situações se levantem para que a gente possa amadurecer. E é isso que nós precisamos entender. E Ele está guardando a todo instante. E esses salmos, depois você lê lá do 120 ao 134, fala exatamente sobre isso. E nós precisamos entender o poder de Deus que está sobre nossas vidas. Quando nós entendemos isso, querido, problema algum nos abala. Circunstância nenhuma nos abate. Situação nenhuma nos tira da presença de Deus. Não importa aquilo que se levante, a gente continua firme. Porque a gente entendeu aquilo que Deus é, quem Ele é, o poder dEle. E nós reconhecemos as nossas fraquezas, nós reconhecemos quem nós somos,
e buscamos a Ele todo dia o que? Fortalecimento, direcionamento, discernimento, para seguirmos firmes na caminhada. Essa semana eu vi um vídeo, né? Até a pastora Denise também postou, mandei para ela, ela já tinha até compartilhado lá, e muito interessante, um rapaz falando sobre fé, né? E ele falando que o Evangelho ele tem que vir na nossa mente antes de ir para o coração. Porque se vem para o coração é emocional. E o nosso emocional ele é volúvel. O que eu sinto hoje, ele fala no vídeo, ser perfeito. Porque o que eu sinto hoje, não necessariamente eu vou sentir amanhã. E são, se nós pautarmos a nossa fé nos nossos sentimentos, se a circunstância mudar, a nossa fé se vai. Agora, quando nós pautamos o Evangelho, a Palavra de Deus, nós nos aprofundamos nela e entendemos o que é, não muda. E ele deu um exemplo perfeito. Ele virou para o cara que estava filmando e falou: quanto é 1 mais 1? 2. Se você estiver triste, 1 mais 1 é quanto? 2. E se você estiver feliz, 1 mais 1 é quanto? 2. Não muda, porque é conhecimento, você sabe. E a fé é exatamente isso. A fé vem o quê? Pelo ouvir a Palavra de Deus. Aleluia. Então nós temos que buscar a Ele entendimento. Vai ter EBD, busque a Deus, busque em casa também. Vem no EBD, vem aprender mais da Palavra de Deus para que você possa estar firme. Porque Deus já nos alertou, lá em Efésios 6, o dia mal vai vir. E quando vier, como é que está a sua fé? Como é que você está fortalecido em Deus? Se vier algum problema, será que você vai se afligir? Aqueles homens faziam aquele caminho todos os anos. Caminho que não era fácil. Tinham percalços, tinham perigos, mas eles tinham um compromisso. E o compromisso estava acima dos problemas. Eles sabiam que tinham um compromisso com Deus em Jerusalém. Só que para chegar em Jerusalém precisava passar por um caminho que não era fácil, que eles corriam risco. Mas o que? Eles criam em Deus, eles confiaram em Deus, iam lá, declarando e caminhando: eleva meus olhos para o monte, o meu socorro vem do Senhor, o meu socorro não vem dos homens, não vem da minha força. Se vier um leão aqui me atacar, não vai ser na força do meu braço. Ou acha que Davi matou aquele leão e aquele urso porque ele era forte, que ele era musculoso, assim igual o Michel? Não era. Era pela força de Deus. Aleluia. A força de Deus que estava sobre a vida de Davi. E é assim na minha e na sua vida, queridos. Os problemas vão vir. Nós não temos condições de enfrentarmos os problemas que a vida nos traz de frente. Mas nós temos um Deus que nos fortalece todos os dias. Nós temos um Deus que nos dá o direcionamento certo. E isso é importante, o quê? Buscar a presença dele, ter intimidade com ele, porque quando nós temos intimidade com Deus, nós entendemos o direcionamento que ele nos dá, os sinais que ele vai nos dando, para o caminho que nós temos que seguir, para a direção que nós temos que seguir. Nós não podemos viver a nossa vida pautada no medo, porque quando nós tomamos decisões pautadas no medo, querido, pode ter certeza que você vai tomar as piores decisões da sua vida. Decisões precipitadas. Decisões sem sabedoria alguma. Você precisa entender que o medo ele faz parte da natureza humana. Só que nós precisamos entregar os nossos medos nas mãos de Deus. O problema não é você sentir medo. Nós vamos sentir, vai chegar a determinado ponto que nós vamos nos sentir inseguros. Mas nós precisamos entender que nós temos um Deus que vai direcionar tudo. Nós temos um Deus que vai cuidar de nós a todo instante. Aqui no versículo 7 vai dizer: o Senhor te guarda de todo mal, guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Ele está cuidando da sua vida, Ele está cuidando da sua família, Ele está cuidando da sua casa. E você tem tido medo de seguir em frente, você tem tido medo de tomar posicionamentos que Deus já tem te cobrado. Deus já está cuidando de tudo, querido. Aleluia. Você está de pé hoje, você está aqui hoje. É um sinal do cuidado que Deus tem tido com a sua vida. Quantas pessoas nem acordaram hoje? Quantas pessoas perderam a sua vida no decorrer do dia de hoje? E você está aqui. Mais um dia, daqui a pouco vai para a sua casa, com a sua família. Vai comer um lanche ali na cantina antes, em nome de Jesus. E é isso, queridos. Contar algo que aconteceu essa semana lá em casa. Segunda-feira, na madrugada de domingo para segunda, pegou fogo lá no prédio. No 11º andar lá, começou um curto na rede elétrica e pegou fogo. Estava eu, Bia, Zaf, dormindo no quarto, ar-condicionado ligado, quarto fechado.
bateram na nossa porta por volta de 5 horas da manhã e a gente não ouviu. A gente foi acordar, eram umas 6h20 mais ou menos da manhã, com uns barulhos no apartamento de cima. A gente achou estranho aquele barulho, eu e Bia despertamos, a gente olhou um para o outro com aquela cara, só que a gente não achou que fosse incêndio. A gente achou que pudesse ser alguma confusão, até porque já tinha tido uma confusão no apartamento de cima lá, e a gente só ficou incomodado, né, pelo horário. Falou, pô, uma hora dessa, confusão, brincadeira, a pessoa não dorme. E a Bia levantou para ir no banheiro, disse que ela levantou para ir no banheiro, um pouco antes a gente ouviu um barulho que parecia ser na nossa porta, né? A Bia até falou, acho que bateram na porta, só que eu falei, não, e com barulho de cima, eu falei, não, acho que deve ter sido lá em cima. E ela levantou para ir no banheiro, disse que ela foi no banheiro, ela começou a ouvir um barulho estranho vindo do corredor. E ela, assustada, ela abriu a porta do corredor, uma fumaceira e muita água. Muita água, muita água. Ela ligou para a portaria, o porteiro falou, qual é o andar de vocês? É o 9º, olha, desce que está tendo incêndio no prédio. Ela, mas desce correndo. Não, em princípio o incêndio está controlado, mas desce com a sua família. E a gente foi descobrir que o incêndio começou, era 4 e pouca da manhã. E bateram na nossa casa 5 horas da manhã. E a gente foi acordar 6h20. Imagina se o incêndio é nosso, se desce. Foi 2 andares acima do nosso, não foi muita coisa. O incêndio foi no 11º andar, justamente na nossa torre. Porque foi no quadro de energia, os quadros de energia ficam tudo no mesmo lugar. O corredor é longe, são 8 apartamentos cada andar, só que o quadro de energia dos 8 apartamentos ficam no mesmo lado. E justamente é do lado da nossa porta, ou seja, se foi no quadro de energia, foi na nossa torre, do nosso lado. No apartamento que estava um pouco para cima do nosso. E pegou fogo no 11º, no 12º, no 13º, no 14º andar. Está até hoje sem energia. Esses 4 andares estão sem energia até hoje. Ainda vai ter que refazer toda a parte elétrica desses 4 andares, do zero, inclusive o geológico. Imagina se o fogo desce, queridos. Olha a fumaça. E a fumaça. Não, e ainda teve, a pastora Denise lembrou, ainda teve o detalhe da fumaça. Todos os apartamentos do nosso andar ficaram fedendo a fumaça. O nosso não entrou nada de fumaça. Até hoje, a gente no grupo lá do condomínio, a gente vê pessoas falando, no nosso apartamento está com muito cheiro de fumaça, todo dia eu abro as portas, abro a janela, abro a porta do apartamento, boto o ventilador de cara para a porta para ver se sai esse cheiro, o cheiro está entranhado. Nosso apartamento não tem um cheiro de fumaça. O nosso corredor ainda tem um pouco de cheiro de fumaça. Nos elevadores ainda tem cheiro de fumaça. Nosso apartamento não tem cheiro de fumaça. Deus guardou, não guardou. Glória a Deus. Poderia ter pegado fogo ali, a gente poderia nem ter acordado. Mas Deus cuidou da nossa família o tempo todo. A gente desceu, ficamos lá embaixo algumas horas, até os bombeiros liberarem o prédio, voltamos para casa, estava sem água ainda, sem internet, sem TV, a energia estava um pouco fraca. A gente passou até a semana na casa da pastora Denise e do pastor Alex, porque ficou sem elevadores, nós morando no 9º andar, né? Temos um filho pequeno, vamos para a escola, ficar descendo, subindo aquelas escadas. A gente passou lá, o elevador voltou na sexta-feira, lá até o 10º andar já está tudo normal, o 15º e 16º também, só do 11º ao 14º que vai ter que refazer toda a parte elétrica, então vai demorar um pouquinho. Mas a nossa casa foi guardada. E ainda teve a questão da água, que entrou água em quase todos os apartamentos lá do nosso andar, que os espíritos foram acionados em todos os andares, inclusive até foi o que controlou o incêndio. Os bombeiros até elogiaram o sistema anti-incêndio do nosso apartamento, falou que se não fosse ele, a tragédia teria sido bem maior, mas inundou um monte de apartamento. Teve apartamento lá, eu até fui ajudar o rapaz que entrou água em todos os quartos, no banheiro, na sala, os móveis já estavam estufando de todos os quartos, e o nosso não entrou nada, não entrou fumaça, não entrou água, não entrou nada. Glória a Deus. Sim, então Deus está guardando aqui. E às vezes a gente duvida. Às vezes a gente fica com medo. A gente fica inseguro. Deus está cuidando. Aí, até quando o problema acontece ao seu redor, Deus está cuidando da sua vida. Deus está cuidando da sua casa. Deus está cuidando da sua família. Glória a Deus. Sabe? Descanse em Deus. Eu não sei o que Deus tem pedido para você. Eu não sei o que Deus tem falado ao seu coração. Só faça, porque Ele está cuidando do resto.
Ah, mas pastor, Deus tem me pedido tantas coisas, eu não sei como fazer, eu não sei talvez de onde tirar dinheiro para fazer. Deus vai dar a solução. Só dê o primeiro passo. Aleluia. Dê o primeiro passo que todas as coisas Deus vai prover. Ah, mas eu tenho tão preocupado com a minha família, meu filho, não tenho ido para a igreja, meu marido, minha esposa, não sei. Deus está cuidando da sua casa, Deus está cuidando da sua família. Tenha paz no seu coração, descanse em Deus, querido. Descanse em Deus, porque você vai ver, o problema está surgindo de um lado, está surgindo do outro. Como diz a palavra de Deus, 10.000 cairão ao meu lado, 1.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Você não vai ser atingido. Você vai ver, a mão de Deus vai estar sobre a sua vida. Aleluia. Você só precisa confiar. Não tenha medo. Porque o medo, querido, ele nos paralisa. O medo, ele nos impede de avançar. O medo, ele nos impede de viver milagres. O medo nos impede de viver milagres. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Às vezes a gente lê essa passagem e a gente fica atento só ao milagre que Deus fez nela. Mas a gente não se atenta ao contexto. A tudo que está por trás. Quando nós nos atentamos ao contexto, nós vemos tudo que aquela mulher passou até receber o milagre. Ela não estava do lado de Jesus, passeando ali com algo simples e tocou em Jesus e foi curada e ela foi para casa. Não, querido. Eram 12 anos com fluxo de sangue. 12 anos. Você tem noção do que são 12 anos saindo sangue de você? Imagina o estado daquela mulher, o estado físico, mental, psicológico daquela mulher. Eu notei aqui o que acontece quando a gente perde muito sangue. Quando a gente perde muito sangue, o nosso corpo absorve água dos tecidos para a corrente sanguínea, e uma tentativa de manter os vasos sanguíneos preenchidos. Consequentemente, o sangue fica diluído e o hematócrito, que é a porcentagem de glóbulos vermelhos presente na quantidade total de sangue, é reduzido. Por fim, a elevação da produção dos glóbulos vermelhos pela medula óssea para corrigir a anemia. Então, a medula óssea ela vai produzindo mais glóbulos vermelhos exatamente por isso, para tentar impedir a anemia. Aí tudo bem, poxa, o corpo está reagindo, ótimo. Só que isso aí é quando você perde um pouco de sangue. Você cortou o dedo ali, perdeu uma quantidade considerável de sangue, mas daqui a pouco cicatrizou tranquilo. O seu corpo já vai reagir naturalmente. Só que o problema é que eram 12 anos de sangramento. 12 anos. Então, com o passar do tempo, a hemorragia reduz a quantidade de ferro no corpo, de maneira que a medula óssea não consegue aumentar a produção de novos glóbulos vermelhos para substituir os perdidos. Então, o que isso causa? Anemia, fadiga, falta de ar. Essa era a situação da mulher. E aqui falando, quando eu pesquisei isso aqui, era de uma pessoa que tem um pouco mais de perda de sangue. Nós estamos falando de 12 anos. São 12 anos perdendo sangue. 12 anos contínuos. Vocês têm noção do que aquela mulher estava vivendo? E isso falando do corpo dela. E socialmente falando. Porque naquela época, quando a mulher estava nos seus períodos, ela tinha que se afastar da sociedade. Ela não poderia estar no convívio normal. Ela não poderia estar ali. Se vissem que ela estava ali, ela seria presa. Ela sofreria consequências por estar ali. Então, olha o que aquela mulher enfrentou para poder buscar o seu milagre. Você acha que ela não teve medo? Medo de morrer? Porque talvez o esforço ali de passar uma multidão. Porque nós não estamos falando aqui da igreja, todo mundo sentadinho, Jesus está aqui na frente pregando, ela vem pelo corredor, tocou em Jesus e foi embora. Nós estamos falando de Jesus no meio de uma multidão que o apertava, porque foi essa a palavra dos seus discípulos, quando ele fala, alguém me tocou, e ele, até debocha dele, poxa, todo mundo te tocou aqui, olha a multidão que te aperta. Então, olha o esforço que ela fez. Então, tinha medo de morrer, porque qualquer esforço poderia causar algo pior para ela. E o medo de sofrer consequências por estar onde ela não deveria estar. E muitas vezes nós temos, para vivermos milagres, para vivermos algo, nós não precisamos de muita coisa, a gente precisa o quê? Buscar mais. Coisas que a gente pode fazer na nossa casa, no nosso trabalho, no ônibus, indo para o trabalho, indo para qualquer lugar. E às vezes a gente não faz, a gente tem medo de ler uma Bíblia no ônibus, porque o que vão pensar de mim? A gente tem medo de falar de Jesus no nosso trabalho, porque o que vão falar, vão debochar de mim. E aquela mulher,
sabia o que ela queria, sabia quem Jesus era, e sabia das consequências das ações dela. Consequências fora do que a gente possa imaginar. E ela não teve medo. Ela sabia o que ela queria, e ela sabia quem podia resolver o problema dela. Ela não terceirizou o que só ela poderia fazer. Ela não pediu para outro tocar em Jesus e depois tocar nela. E muitas vezes nós queremos terceirizar aquilo que só nós podemos fazer. Ah, não, ora por mim. Sim, oro, mas ora você também. Busca você também. Queira a experiência você também. Glória a Deus. Sabe? Às vezes a gente fica querendo viver do que o outro viveu. Querendo ter experiências terceirizadas. Subsidiar algo que nós temos que fazer. Que nós temos que passar. Que nós temos que viver. O pastor falou aqui, né, que quando eu levei aqueles tiros eu pedi uma experiência com Deus. E eu pedi, queridos. Eu não pedi para tomar um tiro, claro. Mas eu falei, Deus, eu quero ter uma experiência contigo. E eu lembro, eu tinha saído de um culto que o Cleve, né, teve aqui com a gente algumas vezes, estava, e ele contou o testemunho dele. E o testemunho dele é muito forte, né? Foram 30 dias de internação, mais de 20 dias em coma. Os médicos viraram para a família dele e falaram, não canta mais. Se ele sobreviver, é provável, a probabilidade maior é que ele não sobreviva, mas se ele sobreviver, não canta mais. Ele fez uma tracostomia. A pastora Denise, a diaconisa Silvana são da área da saúde, sabe o que isso é? Sabe as consequências que isso traz para a corda vocal. Eu conheci lá no condomínio mesmo, né? Não sei se você já viu um senhor que tem lá que ele até anda com um pano aqui amarrado, ele não fala direito, porque ele tem uma tracostomia. O Cleve Soares foi tracostomizado. Então, o laudo dele era esse: não sobrevive, mas se sobreviver, não canta mais. E ele teve aqui, vocês viram a voz linda que ele tem. E ele contou aquele testemunho, aquilo me marcou, queridos. Me marcou, porque ele viu Deus, ele viveu Deus. E eu saí daquele culto impactado. Eu falei, Senhor, eu quero sentir você. Eu quero ter uma experiência contigo. Claro, eu não queria tomar 30 tiros e viver aquilo. Eu queria estar no meu quarto orando, Deus descesse de uma maneira, mas foi necessário. Se eu não tomasse aqueles tiros, eu ia morrer espiritualmente. Já estava morrendo, já estava esfriando. Deus sabe a maneira que tratar. Então, peça experiência com Deus. Não estou falando que você vai passar por algo da maneira que eu passei, ou que o Cleber passou, porque Deus trata de forma diferente com cada um. Mas você pode viver experiências com Deus de maneira sobrenatural. Você pode estar no seu quarto orando e Deus falar com você de uma maneira que você jamais imaginou. Você pode estar lendo a palavra e Deus te falar contigo através daquela palavra, te dar um direcionamento de algo que vai fazer você crescer de uma maneira que você não imagina crescer. Então não queira terceirizar aquilo que só você pode fazer, aquilo que só você pode viver. Aquela mulher não esperou o outro fazer, não esperou Jesus chegar até ela foi até Jesus. Ela sabia, se eu tocar apenas na orla dele eu vou ser curada, mas para isso eu tenho que ir até lá. Para isso eu preciso enfrentar os meus medos, para isso eu preciso enfrentar as minhas limitações, porque ela era limitada por conta da situação de saúde dela, e ela passou por tudo isso para viver o milagre, e ela viveu. Quando nós passamos por cima de tudo aquilo que pode nos impedir para viver o milagre, nós vamos viver o milagre. Nós servimos a Deus que faz milagres, queridos. Ele é um Deus que faz milagres. Os milagres que nós lemos na Bíblia, Ele faz hoje. Ele cura, Ele restaura, Ele renova, Ele abre portas. Mas depende de nós buscarmos. Depende de nós fazermos a nossa parte. Depende de nós pararmos de brincar de crente, começarmos a ser cristãos de verdade, firmes, parar de ser, como eu falei aqui no início, emocional. O rapaz até falou no vídeo lá, porque Deus é espírito e a gente não vê Ele, a gente sente Ele, então a gente tem a mania de querer condicionar as coisas a sentir. Se eu sentir a presença de Deus, eu vou adorar. Não, adore para você sentir. Aleluia. Não espere sentir para você adorar. Adore para você sentir. É adorando que você vai sentir. Não acha que você chegando aqui no culto louvor aqui, às vezes
derramando a presença de Deus, e você aqui parado aqui, encostado no banco, olhando para cima, e não, vai ser, quando vier a presença de Deus, eu levanto a minha mão. Não, levanta a sua mão, abra a sua boca, glória a Deus. Você não vem para a igreja para ficar sentado só no banco, não, você vem, isso aqui é um culto de adoração a Deus, você vem para cá para adorar. Se você adorar, se você se rasgar da presença dele, você vai sentir a presença dele, queridos. Você vai receber o milagre, você vai receber a cura, você vai receber a porta aberta. Sabe, a gente precisa parar de ser crentes superficiais, começar a agir, começar a crescer verdadeiramente. Jesus está voltando. E se nós continuarmos brincando de ser crente, nós vamos ficar. Não permita com que o medo te impeça de viver milagres. Não permita com que o medo te faça querer voltar a situações que não te fazem bem. Lembra do povo diante do Mar Vermelho? Você acha que eles falaram, o que eles falaram para Moisés lá? Era melhor que nós estivéssemos lá no Egito. Você trouxe a gente aqui para o deserto para morrer aqui. Por que eles falaram aquilo? Porque eles estavam felizes? Cantando, saltitando, não, nós somos livres. Não, eles estavam com medo. Por quê? Porque eles olhavam para frente, tinha o mar, e o exército todo do faraó vindo atrás deles. Eles estavam com medo. Só que eles se entregaram ao medo. E o medo fez o quê? Eles desejarem estar no Egito de novo. Desejarem ser escravos. E muitas vezes é assim. O medo nos faz querer voltar a ser aquilo que não nos fazia bem. Eu estou aqui na presença de Deus, depois que eu me converti, poxa, um problema atrás do outro, uma perseguição atrás da outra. Era melhor quando eu estava lá no mundo. Quando estava lá no mundo, lá, na mão do diabo, já brincando e fazendo o que queria com você. Era melhor estar lá. Era melhor estar naquele lugar que Deus te tirou. Deus, às vezes, abre uma porta para a gente, nos tira de um lugar onde nós só sofríamos, onde nós só éramos perseguidos, nos coloca num lugar de bênção, um lugar onde Ele tem para a nossa vida, e às vezes por conta de uma dificuldade ou outra, nós desejamos estar lá onde nós sofríamos. Porque a gente ficou com medo. Medo do novo, medo daquilo que pode acontecer. Mas a gente precisa entender que se foi Deus que nos colocou ali, que vai tudo fluir. Vai tudo acontecer naturalmente. Vai tudo cooperar para o nosso bem. Eu creio, aleluia. Não permita com que o medo te faça desejar estar onde você não era feliz. Onde você não tinha a presença de Deus. Estar onde você não crescia. Aonde não te queriam bem. Onde te perseguiam. Porque é isso que o medo faz. A gente se desespera. Aí a gente se esquece os perrengues que a gente passou de onde Deus nos tirou. A gente se esquece das lutas que a gente passou. Meus irmãos, eles eram escravos. Eles não estavam lá de visita, eram convidados ali, estavam numa terra estranha, mas eram convidados. Não, eles eram escravos. Eram açoitados, tinham que trabalhar pesado, viviam em casas que não tinham conforto algum, comiam o que davam. E eles estavam desejando, eles estavam em direção à terra prometida. Viram tudo que Deus fez para eles saírem do Egito. Estavam em direção à terra prometida. E eles chegaram ao ponto de querer voltar. Era melhor que nós estivéssemos lá. Ao invés de olhar para o mar e falar, se Deus fez aquelas 10 pragas para nos tirar, trouxe aquelas 10 pragas, então eu creio que Ele vai fazer a gente atravessar, ou vai fazer a gente flutuar aqui, ou vai fazer a gente andar sobre as águas, ou vai abrir esse mar. Esse era o pensamento para ter na hora. Mas eles deixaram o medo dominar. E quando a gente deixa o medo dominar, querido, a gente tem as piores ideias. E aí, se a gente tomar atitudes baseadas, como eu falei, se tomarmos atitudes baseadas no medo, nós vamos nos colocar numa enrascada. É só isso que eu tenho. Imagina, eles estão ali e tomam atitude baseada no medo. Não, então eu vou ficar aqui, não, vou voltar lá para o Egito, melhor ser escravo. E aí? Bobear, nem conseguir voltar, ia ser todo mundo morto ali pelo exército de Faraó. E muitas vezes nós estamos agindo assim. Nós nos colocamos em situações, voltamos para situações que Deus já tinha nos tirado.
Relacionamentos, às vezes, que Deus tirou e nós queremos insistir nisso. Eu falei aqui do relacionamento que eu tinha antes de eu conhecer a Bia. Deus falava comigo, não quero, julgo desigual. Não quero, já falava. Eu era adolescente, então eu ia para a escola dominical lá, quase todo culto falava sobre julgo desigual. E eu fechava os olhos, fechava os ouvidos. Aí, como eu falei, até que um dia eu orei, falei, Senhor, foi da tua vontade que ela termine comigo. Foi o que aconteceu, ela terminou. Só que eu queria insistir. Até que Deus me deu um ultimato. Eu lembro, eu estava no meu quarto. Estava conversando pelo MSN com ela, aí a gente combinando de, não, vamos conversar para ver melhor. Aí Deus falou comigo, querido, como se alguém estivesse do meu lado falando no meu ouvido. Você pediu e eu fiz, agora você vai fazer isso? Ele falou assim, naquele momento eu nunca mais falei com ele. E 1 ano depois eu conheci a Bia. 1 ano depois. Eu sou bom de gravar a data, então eu sei que foi 1 ano depois. Dia 4 de outubro de 2009 ela terminou comigo. Dia 4 de outubro de 2010 eu comecei a conversar com a Bia na MSN. 1 ano depois. Esse cara é bom. 1 ano depois. Deus tinha algo melhor para minha vida ou não tinha? Com certeza. Que sabe, velho? Claro, ela orou mais, mas... É isso. Aí a gente quer insistir. Deus faz, nos livra do problema e a gente quer voltar. E se naquela hora que Deus fala comigo, eu falo, não, Deus, a gente só vai conversar. Deus ia abrir mão, querido. Deus ia, não, então vai. Porque eu não acho que Deus vai ficar em cima de você, vai te impedir. É o livre-arbítrio, você tem escolha. A escolha está nas suas mãos. É verdade. A decisão é sua. Deus te dá o direcionamento. Se você pedir, Ele vai te abrir a porta, vai te dar um direcionamento. Mas se você insistir, é com você mesmo, querido. Aí você vai insistir no problema, porque está com medo de algo novo. Aí quer voltar para onde Deus não queria que você estivesse. Porque era isso que o povo quis. O povo queria voltar. Era melhor que a gente estivesse lá. Aí olha o que eles iam perder. Iam perder ver mais um milagre de Deus, o mar se abrindo. Iam perder ver os inimigos deles sendo consumidos ali na frente dele. Iam perder a terra prometida. E muitas vezes nós temos perdido a oportunidade por conta disso, porque a gente quer voltar. A gente quer voltar. O medo não nos permite enxergar aquilo que Deus quer fazer. Falando também dos Hebreus, os 12 espias. Lembra dos 12 espias? Deus dá a ordem para Moisés para separar um homem de cada tribo. Eram 12 tribos, 12 homens. Vai lá na terra prometida e vê lá o que a terra é e volta. Eu preguei sobre os 12 espias aqui alguns domingos atrás. Qual era o objetivo de Deus com aquilo ali? Era trazer um pouco daquilo que Deus entrega para eles. Para fortalecer a ideia de Deus, era fortalecer a fé daqueles homens. Era que eles fossem lá, vissem a terra, porque uma coisa é eu chegar aqui, Deus tem uma bênção para te dar, Ele vai te dar uma casa, assim assado, daquele jeito, 4 quartos, lá na Barra da Tijuca. Outra coisa é você ir lá, com o corretor, ver a casa, essa casa aqui. E era isso que Deus queria. Olha, eu tenho a terra para vocês, onde vocês vão habitar. Essa terra mana leite e mel. Eles sabiam disso, essa era a promessa. Mas Deus separa aqueles homens para ir lá, constatar, trazer a prova que eles trouxeram, um cachorro que 2 homens tinham que carregar. Só que vão aqueles 12 e só 2 voltam trazendo as coisas boas que aquela terra tinha. Josué e Caleb. Os outros 10 vieram o quê? Não, a terra é boa mesmo, mas lá tem gigantes. Tem um povo tão forte. Já estava habitando lá. E agora, o que vai ser de nós? Mais uma vez duvidando de Deus. Mais uma vez desdenhando daquilo que Deus podia fazer. Será que eles não aprenderam? Será que você não aprendeu? Olha tudo que Deus já fez por você. Olha quem você era e quem você é hoje. Aí agora Deus não vai fazer.
Aí dessa vez Deus não vai fazer um milagre. Dessa vez Ele vai te largar de mão. Dessa vez Ele vai deixar você sozinho na prova. Antes fez, agora não vai fazer? Porque foi assim que eles pensaram. Ah não, lá no Egito Ele fez. No Mar Vermelho Ele fez. Mas agora não vai fazer. Foi isso que passou pela cabeça deles. Porque na terra está cheia de homens fortes, a gente era escravo, a gente não sabe lutar, a gente não vai conseguir. E qual foi a consequência da falta de fé daqueles homens? Todos eles não entrariam na terra prometida. Somente quem? Josué e Caleb. Porque foram os que foram lá, viram aqueles povos e olharam além das dificuldades. Eles falaram, não, tem mesmo. Tem um gigantezinho lá, tem um povinho lá, mas Deus é poderoso. Eles queriam trazer luz àquele povo. Olha, Deus vai fazer. Não se importa com aqueles homens. Olha esse cacho de uva, aquela terra é maravilhosa. O que Deus tem para nós é maravilhoso. Sabe, Deus tem coisas grandes para a sua vida, mas você fica focado só nas dificuldades. Quantas promessas Deus já tem para você? Quantas coisas Deus já liberou para você, promessas que Deus tem para você, e você fica focando nos empecilhos, mas como é que vai fazer? É impossível. Tantas pessoas tentam isso e não conseguem. Contigo vai, porque Deus te prometeu, querido. Se Ele te prometeu, Ele vai fazer, Ele vai cumprir. Ele vai fazer. Ele não te prometeu em vão. Mas você precisa buscar um crescimento, você precisa buscar um amadurecimento, porque não é da noite para o dia. Há um tempo certo para as coisas acontecerem. Não é no seu tempo, mas vai acontecer. Deus vai fazer. Então não fique preso nas dificuldades, não foque nos problemas, não tenha medo das dificuldades que você vai enfrentar seguindo o caminho que Deus tem direcionado para a sua vida. Foque naquilo que Ele vai fazer em você e através de você. Foque nas promessas. Foque no direcionamento. Esqueça o que está ao redor. Esqueça as pessoas. Esqueça os problemas. Deus vai dar o direcionamento certo. Mas enquanto você ficar focando nos problemas, não vai acontecer. Não vai, queridos. Tem que focar no direcionamento de Deus para a sua vida. Aleluia. O medo nos impede de ter experiências com Deus. Lembra? Quando o povo começa a questionar a autoridade de Moisés, o povo começa a questionar, fala, por que Deus só fala com você? Por que só com você? Por que você? Talvez até virasse para ele, você nem foi criado com a gente. Foi criado lá no conforto do palácio, quando a coisa apertou, você fugiu. Passou anos longe, aí do nada você aparece, dizendo que é o escolhido de Deus, dizendo que Deus fala contigo. Mesmo depois de tudo que Deus fez através de Moisés no Egito, no deserto, ainda assim eles estavam questionando. Nós queremos ouvir Deus falar também, mas ainda assim Deus falou, reúne um pouco que eu vou falar com você. Eita Deus. E Deus falou. E o que aconteceu? Ficou com medo. Ficou com medo e falou que para Moisés, ó, sobe um monte de você, fala com Deus você, e o que você falar a gente vai acatar. Olha a experiência que eles tiveram. Olha a oportunidade que aquele povo teve e escolheu não ter voz. Olha o privilégio que aquele povo teve. Ouvir a voz de Deus. E é isso, a gente fica com medo. E por nós termos medo, a gente não vive algumas experiências que Deus poderia nos proporcionar. A gente não vive situações que Deus poderia nos proporcionar porque a gente tem medo. A gente não sabe como é que vai ser. Poxa, mas eu não sei como é que vai agir. E se acontecer isso, se acontecer aquilo? Deus está te direcionando? Então fique em paz. Aleluia. Deus que mandou você fazer, fique em paz. Ah, mas eu comecei a fazer. Deus mandou ir por esse caminho. Eu pisei nesse caminho, já veio um problema. Já deu uma topada numa pedra aqui. Querido, só para te fazer crescer. Como eu falei aqui no início, a vida com Deus não é sinônimo de vida mansa. Não é sinônimo de vida boa. Mas também, mesmo em meio aos problemas, nós teremos um Deus que vai cuidar de todos. Glória a Deus.
E vão ter situações que Ele vai permitir que aconteça para que a gente venha crescer. Para que a gente venha entender os propósitos dele sobre nossas vidas. Lembra da pesca maravilhosa lá de Pedro? Aqueles homens viviam daquilo. Eles precisavam daquilo para sobreviver. Passaram a noite toda pescando e não conseguiram nada. Amanheceram sem nada no pescar. Voltaram para a praia, lavando as redes. Jesus vem com uma multidão, sobe no barco, começa a ensinar. E eles estão ali lavando. Daqui a pouco, quando Jesus termina de ensinar, fala para eles: volta para o mar, vocês vão pescar agora. E eu que vou direcionar a pesca. Então joga a rede. E a palavra de Deus diz que vem tanto peixe que o barco quase afunda. E eles precisam chamar outro barco para pegar aqueles peixes. E eles pegam muito peixe que poderiam deixar ele com uma situação financeira boa. E o que Pedro faz? Vende tudo, fica rico, compra uma casa de frente para a praia, aposenta a sua família e vive bem pro resto da vida. Larga tudo e segue Jesus. Doideira, né? Mas a palavra de Deus diz o quê? Que a palavra dele veio para confundir os sábios, a loucura para os homens. Deus permite algumas coisas para nos fazer crescer. Deus permitiu que nenhum peixinho sequer viesse naquela rede, porque o propósito de Deus na vida daqueles homens era muito maior do que peixes, era muito maior do que bens materiais. E você às vezes fica questionando algumas coisas que têm se levantado na sua vida. Você tem murmurado porque alguns problemas têm se levantado contra você, mas você não consegue enxergar que Deus tem permitido que alguns problemas se levantem para que você possa alcançar coisas maiores para você. Aleluia. Você não consegue enxergar que os problemas que têm se levantado na sua vida é só para te fazer crescer e não para te fazer cair. É para que você viva experiência com Deus e enxergue o verdadeiro propósito que Deus tem na sua vida. Enquanto você ficar murmurando, questionando, querido, nada vai mudar. Comece a entregar os problemas nas mãos de Deus e seguir os direcionamentos que Ele tem para você. Aí você vai ver as coisas se acertando na sua vida e você entendendo o verdadeiro propósito que Deus tem para você. Descanse em Deus, fique em paz, queridos. Os problemas estão difíceis, entregue nas mãos de Deus. Entenda que Deus tem um propósito com tudo isso. Não tenha medo. Não tenha medo diante das circunstâncias que se levantam. Não tenha medo diante das adversidades que se levantam. Entregue na mão de Deus. Sabe? Confia nele. Hoje é dia de ceia. Hoje é dia de nós ceiarmos mais uma vez. Aproveite esse momento. Uma reflexão de como é que tem sido a sua vida. Será que você tem vivido a sua vida pautada no medo? Será que você verdadeiramente tem vivido a sua vida conforme aquilo que Deus quer para você? Não saia daqui da mesma maneira. Não saia daqui com medo. Não saia daqui preocupado. Saia daqui em paz. Busque em Deus a paz dele que excede todo entendimento. No momento que nós estivermos orando aqui, entregue seus problemas. Entregue tudo que tem te angustiado nas mãos de Deus. Sai daqui leve, entendendo que os problemas eles fazem parte da nossa caminhada, mas que em nenhum momento Deus vai nos deixar só. Em nenhum momento Ele vai nos abandonar. Ainda que esteja difícil a situação, ainda que pareça impossível, Deus continua no controle de todas as coisas. Não temos que somente. Amém? Fique de pé. Vamos orar. Amém. Queridos, feche seus olhos. Quero orar pela sua vida. Pai querido, louvado
Louvado seja o nome, Deus. Obrigado, Jesus, por essa noite. Obrigado, Pai, pelo cuidado, pela essa palavra. Eu quero te entregar a vida de cada irmão aqui nessa noite. Eu não sei, Pai, quem tem passado por algum problema, talvez passado por lutas, passado por tribulações, talvez tenha tido medo, tem dormido e acordado com medo, sem saber como é que vai ser o dia de amanhã, sem saber como é que as coisas vão acontecer, como é que vão se resolver. Mas nós cremos que nós temos um Deus que cuida de tudo. Nós cremos que nós temos um Deus que está acima de todos os problemas. Um Deus que não está alheio às nossas circunstâncias. Mas um Deus que nos ama, que direciona tudo em nossas vidas, Pai. Eu quero te entregar a vida de cada irmão aqui, Pai. Para que o Senhor venha dar a sua paz, que excede todo entendimento, Pai. Abençoa a vida de cada um. Direciona, Senhor. Trabalha, Pai, conforme a tua vontade, Pai. Encha com o teu Espírito Santo, Pai. Obrigado, Pai, pelo teu amor, pelas tuas misericórdias. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Recebe a sua ceia aí no seu lugar. Já vai falando com Deus enquanto você vai recebendo a ceia, entregando os seus problemas, entregando a sua vida na mão dele. Eu não sei aquilo que você tem passado, queridos. Talvez você tenha permitido que as circunstâncias venham te desanimar, mas que hoje, em nome de Jesus, você possa sair daqui transformado. Que você possa sair daqui cheio da presença dele, em nome de Jesus. Abriu o pão da sua glória e semelhante a um homem se esvaziou.
Mateus 26, versículo 26, vai dizer: enquanto comiam, Jesus tomou o pão e abençoou e partiu e deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. Isso é o corpo de Jesus, que assim como o trigo, para chegar ao pão, ele foi moído. Jesus, ele foi moído e sofreu pelos nossos pecados. Aleluia. Para nos dar salvação, para nos permitir estar aqui hoje, celebrando o sacrifício dele lá naquela cruz. E é por isso que nós estamos aqui. Glória a Deus. Entenda, querido, o sacrifício que Jesus pagou por mim, por você, foi muito alto. Por nos amar, ele se entregou naquela cruz pelos nossos pecados. Por isso que nós precisamos viver a nossa vida para ele e por ele. Comamos em nome de Jesus. Aleluia, Pai. Glória a Deus. Versículo 27. Aleluia, aleluia. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Aleluia, Deus. O sangue que ele derramou lá naquela cruz foi por mim e por você, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Foi por isso que ele se entregou lá naquela cruz, pelos nossos pecados. 1 João, capítulo 1, versículo 5, vai dizer: se andarmos na luz, como Cristo na luz está, termos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. É por isso que nós celebramos, junto com nossos irmãos, para termos comunhão, mais uma ceia, até a volta de Jesus. Antes de tomar o seu cálice, troca o cálice com seu irmão, diga assim: eu quero estar no céu com você. Glória a Deus, aleluia. Está no céu com você. Está no céu com você. Eu venho no céu comigo. Aleluia. Eu quero estar no céu com cada um de vocês, em nome de Jesus. Aleluia. Bebei o cálice. Olha o personal lá. Obrigado, Pai. Amém. Aleluia. Oh, glória. Ainda assim, deixa o sua glória entre nós. Tudo que foi dado
Senhor, sobre esse cesto, Pai, com esses pedidos de oração, Deus. Declaramos, Senhor, as palavras, as tuas promessas, Senhor. Proclamamos, Senhor, amar da tua presença, Deus, em nome de Jesus. Portas venham abrir, que a tua presença venha alcançar a cada um aqui, Deus. Que cada lar, Senhor, representado nesses papéis, venha sentir o teu toque nesse momento, Deus. Que a tua presença venha inundar, Senhor, o lugar que cada um estiver. Se for num leito de hospital, Senhor, eu não sei aonde é, mas o Senhor sonda cada papel nesse momento, Deus. O Senhor toca em cada um aqui, Senhor, em nome de Jesus. Nós cremos em testemunhos sendo gerados, nós cremos em milagres acontecendo, Senhor. Profetizamos nessa noite, Deus, o início de restaurações, o início do milagre, o início de portas se abrindo em nome de Jesus, a cura sendo derramada, Senhor. Que o Senhor venha agir poderosamente em nome de Jesus. Amém. Ainda de olhos fechados, obrigado, Jesus, por essa noite. Obrigado pelo teu cuidado. Obrigado, Jesus, por mais uma vez o Senhor mostrar o seu amor por nós. Falando conosco, nos permitindo sentar à mesa contigo, para mais uma vez cearmos. Lembrando do sacrifício que o Senhor fez por nos amar. Obrigado pela tua provisão sobre nossas vidas. Guarda a nossa volta para casa, que nenhum mal venha nos atingir, Pai. Que quarta-feira viemos estar de volta para te adorar e bendizer o teu santo nome, Pai. Proporciona uma semana abençoada, Pai. Uma semana repleta de bênçãos, milagres, de cuidado, Senhor. Nós entregamos a nossa semana em tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Abençoe a sua vida. O Richard veio entregar o presente para você. Da igreja. E eu. Eu não sei orar bonito, não. Mas eu vim aqui orar pela sua vida. E agradecer só a Deus pela sua vida, pelos livramentos que Ele te deu. E o Senhor te abençoe. Nós aqui da SEAD, nós somos muito gratos por Deus, para Deus ter voltado você aqui, para estar junto com a gente. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor sempre esteja me guardando, me cuidando onde você estiver. Que o Espírito Santo de Deus esteja contigo. Que você sempre esteja aqui conosco, tá? Do nosso lado, porque nós te amamos. E Jesus também. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu que amo cada um de vocês, meus irmãos. Que Deus abençoe a vida de vocês. Pastor Eric, que Jesus te use e te capacite sempre. Somos gratos pelo seu ministério, Igreja SEAD. Muito obrigado. E o perfume, ó. Obrigado, meus irmãos. Que Deus abençoe a vida de cada um. Eu sou muito grato por fazer parte desse ministério. Eu sou muito grato por fazer parte dessa igreja, por ter cada um de vocês na minha vida, na minha caminhada. Que Deus continue abençoando a vida de vocês mais e mais. Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Boa noite. Deus abençoe a vida de vocês. Não esqueça da cantina. Aleluia. Tudo que tenho, terás. Tudo que sou, tu terás. A recompensa do que sacrifício. A recompensa do que sacrifício. Tudo que tenho, terás. Tudo que sou, tu terás. A recompensa do meu sacrifício. A recompensa do meu sacrifício. Tudo que tenho, tudo que sou, a recompensa do meu sacrifício. Jesus, tu és real. Sou eu aqui.
Filho. Jovem.